Olá, pessoal. Hoje nós vamos aprender a adaptar outras formas de PPL para usar o algoritmo simplex e resolver. A gente viu que o simplex ele foi desenvolvido para um modelo de PPL no qual a função objetivo a gente vai estar maximizando e todas as restrições são do tipo menor ou igual. Só que nem todos os PPLs que aparecem no mundo são desse formato. Então eu tenho que ter condições de adaptar essas outras formas de PPL a esse formato para assim aplicar o algoritmo simplex. Então, quando o PPL tem restrições que são do tipo igual ou maior ou igual, eu vou precisar fazer essas adaptações. O procedimento para iniciar a resolução desses PPLs com restrições que são equações ou desigualdades do tipo maior ou igual é a gente usar um artifício, né, que são as variáveis chamadas de artificiais, que elas vão desempenhar o papel das variáveis de folga, tá? E aí, à medida que a gente for executando o algoritmo simplex, elas vão ser descartadas caso o algoritmo tenha solução ótima. Há dois métodos para a gente fazer isso, o método do Big M e o método das duas fases. Eu vou apresentar o método do Big M. O método Big M ele começa com PPL na forma de equações. Então, se a equação I não tiver uma variável de folga ou alguma variável que possa desempenhar esse papel, nós vamos adicionar uma variável artificial para a gente conseguir obter uma solução inicial semelhante àquela quando a gente tinha o PPL no formato padrão. Como as variáveis artificiais não são parte do nosso modelo, elas não são variáveis de folga, elas não são variáveis de excesso, ou seja, elas são apenas um artifício que a gente usa para poder ter a nossa base, ou seja, a matriz identidade, que é isso que a gente busca, né? Ter uma base para trabalhar. Então, como a gente vai usar ela como um artifício para poder ter essa base, elas precisam ser punidas para que o algoritmo entenda que ela não faz parte do modelo, né? E essas punições, elas têm que ter um valor muito alto, né? Tem que ter uma penalidade muito alta, para que o algoritmo no final consiga eliminar a variável do modelo, ou seja, consiga zerar essa variável. Se o PPL original não tiver solução ótima, né, porque existe essa possibilidade, o PPL não ter solução, então tanto o Big M quanto o método das duas fases, eles levam uma solução final que vai ter pelo menos uma variável artificial com um valor maior que zero. Então, quando isso acontecer, a gente já sabe que o PPL não tem solução. Agora, caso contrário, todas elas serão iguais, né? Se o PPL tem solução, então todas elas serão iguais a zero. Como é que a gente faz essa penalização? Dado um M, um valor positivo suficientemente alto, o coeficiente da função objetivo de uma variável artificial apresenta uma punição adequada se o coeficiente na função objetivo dessa variável artificial, dessa variável que eu estou criando, for muito negativo, ou seja, for menos m em problemas de maximização ou m em problemas de minimização. Vamos pensar, no caso da maximização, né, quanto maior o valor da minha função objetivo, melhor. Se eu estou colocando uma variável ali com um valor muito negativo, o que o algoritmo vai tentar fazer? Vai tentar zerar essa variável para que o valor de z seja o maior possível, né? Então, se o problema tiver solução, ele vai conseguir fazer isso, né? Se a gente colocar esse m muito negativo para problemas de maximização. No caso da minimização, quanto menor o valor de z, melhor. Então, significa que se eu tenho uma variável cujo coeficiente é muito grande, né, é muito alto e positivo, então o algoritmo também vai tentar
punir essa variável, ou seja, punir não, zerar essa variável. E aí eu conseguiria resolver, encontrar a solução ótima para o meu modelo. Bom, então como é que a gente organiza o PPL para que a gente, em casos que estão fora do formato padrão? Aí o nosso PPL é um problema de minimização, sujeito a 3 tipos de restrições funcionais, onde a primeira e a segunda estão fora do formato de menor ou igual, que é o formato que a gente, né, sabe resolver. Então, o que vai acontecer? Para todas as restrições que não são no formato menor ou igual, eu vou precisar adicionar uma variável artificial. Né? Então, eu vou primeiro escrever o PPL aumentado. O que é o PPL aumentado? É o PPL onde todas as restrições viram igualdades. Né? Então, aqui a gente tem um PPL aumentado desse. Essa daqui é uma igualdade, então a gente só repetiu. Essa aqui que era maior ou igual, para virar um igual, né, a gente subtrai uma variável que é a variável de excesso. Eu chamei essa variável de x3. Embaixo, né, que é uma desigualdade menor ou igual, para ficar igual, a gente adiciona uma variável de folga, que eu chamei aqui de x4. Bom, esse PPL, se a gente fosse montar a tabela simplex dele, ele não tem a matriz identidade, de modo que a gente conseguisse aplicar o algoritmo simplex em tabelas. Então é por isso que eu preciso do modelo artificial dele. Já, ó, partindo do aumentado, sempre vai ser assim, a gente tem o original, passa para o aumentado e do aumentado a gente escreve o artificial. Então, onde inicialmente eu tinha restrições iguais e maior ou igual, eu vou adicionar uma variável artificial. Então, eu vou ficar com variáveis artificiais na primeira e na segunda restrição, como aqui, ó, mais x barra 5, chamei de x barra 5, mais um x barra 6. Cada variável dessa é não negativa, tá? No entanto, como eu já disse, ela não é uma variável de excesso, elas não são variáveis de folga, então elas precisam ser punidas nesse PPL artificial que a gente está criando. Como o meu problema é de minimização, o coeficiente delas recebe um valor muito alto, tá? E positivo. Eu coloquei aqui M, mas a gente poderia ter feito uma substituição por um número. Poderia ter colocado aqui um 50, por exemplo, 100, né? Um número que fosse alto em comparação com os outros valores, né? Com os outros coeficientes que aparecem nesse PPL. Né? Eu apliquei aqui o M porque eu prefiro trabalhar com o M mesmo, mas aí é opcional. Vocês podem trabalhar com números. Bom, quando a gente vai resolver o algoritmo simplex, a gente desenvolveu para um problema de maximização. Então, eu vou pegar o nosso PPL artificial e vou passar a função objetivo dele para maximização. Para isso, basta a gente multiplicar, né, a função objetivo por menos 1. Então, aqui está faltando menos aqui. Maximizar menos z igual. Aí fica todo mundo muda de sinal, né? Menos 4x1, menos x2 e por aí vai. Bom, aqui também, né? Tá tudo faltando menos z. Quando eu vou para a tabela simplex, o que eu preciso é que manter após o igual seja apenas números, né? Então a função objetiva ela é sempre organizada para o lado esquerdo, né? Ela sempre passa para o lado esquerdo. Então vai ficar o maximizar o menos z igual a mais 4x1 mais x2 e por aí vai. Né? Essa aqui seria a nossa tabela simplex inicial. E aí vocês observem que o coeficiente de x1 é 4, de x2 é 1, x3 e x4 não tem na função objetivo, x barra 5 m, x barra 6 m e aqui 0. Então, montamos aqui a parte de dentro, né, a coluna do x1
3, 4 e 1. Do x2, 1, 3, 2. Do x3, 0, menos 1, 0 e por aí vai. Bom, a gente acabou que acrescentando essas variáveis artificiais, a gente tem aqui, ó, nessas três colunas, a matriz identidade. Não na ordem, né, a matriz identidade de ordem 3, não exatamente na ordem em que das colunas dela. Então, a gente sabe que a matriz identidade, ela é a base com a qual a gente trabalha nesse algoritmo. Então, a gente tem, a partir dela, a identificação das variáveis básicas. Então, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente for preencher a coluna das variáveis básicas, porque eu preciso pegar as variáveis na ordem das colunas corretas da identidade. Então, a primeira coluna da identidade ordem 3 é essa. Então, x barra 5 aparece primeiro. A segunda coluna é essa daqui, então x barra 6 em segundo e, por último, x4. Tá? Então, essa ordem ela é fundamental. Se a gente errar essa ordem, a gente acaba errando todo o algoritmo, porque a gente a gente consegue visualizar com essa tabela a solução básica viável inicial, que é x barra 5 vale 3, x barra 6 vale 6 e x4 é igual a 4. Tá? Enquanto x1, x2 e x3 são variáveis não básicas, então tá todo mundo valendo zero. Então, significa que se eu trocasse a ordem aqui, eu teria valores diferentes para as variáveis, né? Quando o correto é esse valor por conta da ordem, né? Da matriz identidade. A gente tem aqui que as variáveis artificiais, inicialmente, elas são positivas. Então, se esse problema ele tem uma solução ótima, significa que no final eu vou encontrar uma solução onde x barra 5 e x barra 6 são nulas. Caso contrário, né, se eu terminar o algoritmo e perceber que uma dessas variáveis tem valor positivo, então a conclusão que eu vou chegar é que meu PPL não tem solução ótima.